Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, antes de continuarmos, a nossa mensagem, entrarmos com o tema, gostaria de pedir você para se inscrever no canal, para dar o seu like e compartilhar para que mais pessoas venham ser alcançadas por o entendimento da graça de Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é: Deus não é homem para mentir. O versículo inicial está lá em Números, 23, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria, ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Então, amados, como podemos ver, Deus não é homem para mentir. Se Deus falar, se Deus determinar algo, está determinado. Ele só fala o que ele faz. É como antigamente ele falava através dos profetas. Então o que ele falasse, o que ele revelasse a um profeta, acontecia. Por quê? Porque ele não era homem para mentir. Ele só revelava algo, que iria acontecer. Mas hoje as pessoas estão usando o nome de Deus, fazendo com que Deus seja mentiroso, em suas atitudes, em suas revelações, em suas visões, mentirosa, que não parte de Deus, e sim do seu próprio, do seu próprio entendimento, da sua própria visão. E isso, amados, as pessoas estão fazendo Deus de mentiroso, por conta disso. Como é que as pessoas vão alcançar a sua fé se as pessoas que dizem ser de Deus tornam Deus mentiroso? Deus não é homem para mentir. Se ele disser que vai fazer, ele vai fazer. Não é essa meninice que estão fazendo, que estão falando em nome de Deus, que Deus mandou falar isso, que Deus disse isso, que vai acontecer isso. E são 1001 coisas sem acontecer, sem proceder de Deus. E além disso, além das revelações falsas, mentirosas, enganosas, que mais amedrontam o povo do que trazem, o conhecimento e trazem o entendimento delas, é aprisionar a mente. A pessoa não tem a mente liberta, por quê? Porque é aprisionado pelas mentiras, pelo medo que a religião coloca, nos filhos de Deus. Então, Deus disse na sua palavra que ele vinha, tirar o pecado, ele vinha aniquilar. Mas só que hoje a religião permanece dizendo que o pecado está, em nós, que o pecado está ativo. E lá em Zacarias, capítulo 3, eu vou ler do 8 e 9, relata sobre isso, onde ele diz, Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens simbólicos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então, qual era esse renovo que Deus estava falando a Zacarias, que ele vinha a Josué, que Zacarias relatou, que o renovo vinha, ele ia mandar o seu servo, o renovo. Então, o renovo era Jesus de Nazaré, que veio em carne, veio como homem, mas com um propósito de Deus, porque, como sabemos, o verbo se fez carne. Então, o próprio Deus, era Jesus. Jesus de Nazaré era Deus em carne, no corpo carnal, no corpo de homem. Então, ele disse que Josué e os seus eram homens simbólicos, estava simbolizando o que estava por vir, mas ele ia mandar, o seu servo, o qual era o renovo de uma nova aliança, o renovo de novas vidas, o renovo de uma vida, mediante a sua nova aliança, a sua graça, a qual estava fora da lei. E isso, amados, teve o renovo. Jesus veio trazer esse renovo, veio quebrar a parede de inimizade, entre a lei e a graça, tornando só a graça de Deus, e aniquilou, o que se chamava pecado. Porque o que era pecado? Pecado era transgredir a lei. Então aquele povo transgredia. Era inevitável isso não acontecer, porque não tinha como cumprir as 613 teses, não tinha. Então, se ele era obediente a uma,
falhava em outra. Então, ele mandou o seu servo, o renovo, para que isso viesse ser, né, cumprido, para que viesse ter uma nova história. E no versículo seguinte, né, diz: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Então aqui ele está relatando da pedra, uma pedra ao qual ele ia pôr, né, diante de Josué, e essa pedra teria 7 olhos. 7 olhos. E esses 7 olhos, amados, por incrível que pareça, significava 7 olhos, né? Simbolizava 7 Espírito maior de Deus. Então, esse Espírito maior de Deus era o quê? Jesus, que estava por vir, que era o renovo, né? Jesus estava por vir. Então, essa pedra a qual Deus revelou, que Deus revelava por, né, metáfora, ele nunca revelava realmente o que ia acontecer. Então essa pedra simbolizava o renovo que vinha, o qual tinha 7 espíritos, né, de Deus ainda maior. Por quê? Porque era Deus em carne fazendo mais maravilha ainda. Então ele tinha que ter o quê? Mais autoridade, mais, né, força, porque ele estava numa carne. Querendo ou não, nós somos espírito revestido de carne. Somos carne, né? Temos o espírito revertido de carne, o qual a carne tenta reinar e o espírito também. Então é uma luta entre a carne e o espírito, né? Os dois se militam. Então Deus veio em carne, né? Ele consultou carne e sangue. Por quê? Porque ele veio no corpo de uma mulher. A mulher deu a luz a Jesus, então ele participou de carne e sangue. Então nós somos espírito também enviado de Deus, o qual também passamos por isso, né? Nossa mãe engravida e tem, né? Tem a todos, né? Tem sua mãe tem seus filhos. E é a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Então, somos espírito enviado, revestido de carne. Então, mas essa pedra simbolizava isso, né? 7 espíritos de Deus ainda maior. Ou seja, Jesus, né? O qual veio à terra com um propósito, sendo o próprio Deus para remir o pecado. Como várias passagens, né, relata, né, que Deus ia mandar a pedra angular. Essa pedra angular era a principal pedra, né, a qual era Jesus. Quem estivesse firmado nessa pedra não caía, não era derrubado. Por quê? Porque estava alicerçada na rocha. E essa pedra de esquina foi eleita, foi lançada, né, como fundamento. E os 7 espíritos, que era o Espírito de Deus ainda maior, né, repousava sobre ela. Então Jesus era essa pedra que o próprio Deus repousava nele. Então era uma carne, era um corpo carnal, mas com o quê? Com o Espírito de Deus ainda maior, com mais força, porque ele venceria todas as batalhas carnais. Tudo que a carne provia, ele venceu. E lá em Hebreus primeiro, lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 25 e 26, diz: nem também para si mesmo se ofereceu muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Lá em Zacarias fala, né, que Deus ia mandar essa pedra, a qual ia aniquilar, né, o seu renovo, ia mandar o seu renovo, que era Jesus, para aniquilar as iniquidades em um só dia. E já aqui em Hebreus fala, né, pela consumação, que os sacerdotes entravam, né, para oferecer os sacrifícios, para tirar o pecado dos outros, né, que apresentavam, né, com sangue alheio. Por quê? Porque tinha que ter sangue, tinha que ter algo oferecido. Mas lá no versículo 26 fala que Jesus foi o próprio sacrifício. Ele não precisou de sangue alheio, ele derramou o seu próprio sangue, né, para aniquilar o pecado. Então, mais uma vez ele fala, né, Deus fala que aniquilaria o pecado em um só dia. E qual foi esse dia? No dia em que Cristo, né, se entregou como um sacrifício vivo, como ele se ofertou como o único sacrifício para remir
os pecados. E não foi várias vezes, foi numa única vez, uma única oferta. Foi num único dia em que Cristo, né, se manifestou, se entregou e aniquilou o pecado. Por que aniquilou o pecado? Amados, pecado, como já falei várias vezes, e creio que vocês já devem ter entendido, pecado era transgredir a lei. Então esse povo pecava por quê? Porque eles viviam debaixo de uma lei a qual eles transgrediam a lei. Então Deus mandou o seu filho, né? Deus veio em carne para aniquilar o pecado, que era aniquilar a lei. Ele veio cumprir a lei. Então naquele mesmo dia ele cumpriu, ele aboliu, ele aniquilou, né, a lei. Então quando aniquilou a lei, fora, não tendo mais lei, também não haveria pecado. Então ele também naquele único dia aniquilou o pecado. E lá em João 1:29 diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João revelou aqui o Cordeiro que se aproximava. E quem era o Cordeiro? Jesus de Nazaré. Quando ele viu, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas hoje, né, o homem faz com que Deus minta, porque ele diz o quê? Que o pecado ainda está nas vidas. E Deus disse que tiraria o pecado em um só dia. Que Jesus foi o único sacrifício que se ofertou uma única vez para quê? Para aniquilar o pecado, né? E foi pelo seu sangue, foi pelo próprio sacrifício de si mesmo, né? Não foi com sangue alheio, e sim com o seu próprio sangue. E aqui João revela que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma revelação a qual o pecado foi retirado, porque pecado era transgredir a lei, como já falei. Então, ele revelou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João revela algo que aconteceu. Jesus veio, né, se entregou e remiu o pecado. E as pessoas religiosas hoje ainda colocam o pecado como vigor, que o pecado ainda está, né, como uma fonte assim poderosa nos seres humanos, no povo de Deus. E no nosso entendimento, quando entendemos a graça de Deus, é que Deus não mentiu, né? Deus não é homem para mentir. Então Deus não mentiu, porque ele disse que tiraria o pecado e ele tirou. Como podemos, ele tirou num só dia, né? Quando ele se entregou, quando ele se fez oferta viva para aniquilar o pecado. Então Deus não mentiu, ele cumpriu. Isso foi uma promessa cumprida. E hoje vivemos sem o pecado, o qual um dia nos separava de Deus. Por quê? Porque quem transgredisse a lei era condenado, era levado à morte. Então Deus veio em carne para quê? Para cumprir, para ser a oferta viva, para ser o sacrifício, para que o pecado viesse a ser aniquilado e não tivesse mais domínio sobre o povo de Deus. E lá em 1 de João 3, capítulo 3, 4 diz: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então aquele povo, né, querendo ou não, eles cometiam iniquidade. Então eles cometendo a iniquidade, eles eram pecador, porque estavam debaixo de uma lei, estavam debaixo de uma autoridade, né, de um governo, qual se errasse, se transgredisse, era levado à punição, era pecador, era transgressor. Então isso tinha o que? Uma consequência, a consequência de morte. Então ele disse: quem comete pecado também comete iniquidade. Então eles transgrediam, então eles eram pecador e praticavam a iniquidade. Mas hoje, pós a consumação dos séculos, não há essa iniquidade de pecado. Cometemos as falhas, cometemos os nossos erros e temos, né, a oportunidade de consertarmos. Mas esse povo, né, anticruz, não tinham nem a opção de dizer se estavam certos, se estavam errados, se eles cometeram ou não cometeram. Porque se alguém te julgasse que você tinha feito isso, eles não queriam saber e era condenado, você tinha transgredido a lei e você ia ser punido. Mas hoje não, graças ao nosso bom Deus, o qual nos deu uma nova aliança, o qual selou em nós, né, a sua graça, o qual nos deu o seu Espírito Santo, o Espírito habita em nós.
e somos testificados por ele mediante a palavra, não estamos mais, né, cometendo a iniquidade. Então não estamos mais pecando, né, no fato que pecado era transgredir a lei. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Pecar antigamente, né, era transgredir a lei. E a palavra foi escrita naquela época. Então, tudo que havia que a palavra fala que é pecado, vocês têm que lembrar. Transgressão da lei. Alguém fez algo de errado, alguém transgrediu um mandamento o qual era posto. Então hoje nós estamos livres desse pecado, estamos livres da transgressão da lei, porque Cristo nos libertou e nos deu nova vida, pôs em nós o Espírito Santo de Deus, porque onde há o Espírito Santo, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então estamos inclusos nessa sociedade, nesse povo, um povo liberto, um povo cheio de graça, porque estamos aqui, né, fazendo com que a verdade de Deus venha a ser, né, relatada, que a verdade de Deus venha a ser, né, glorificada, e não fazer com que as pessoas, o homem, venha a ver Deus como mentiroso, porque Deus não é mentiroso, ele é verdadeiro, ele foi fiel à sua palavra, né? Deus não é fiel a nós, Deus é fiel a ele, porque é ele que fez a promessa, é ele que faz o propósito, é ele que nos enviou com um determinado propósito, com uma missão a ser cumprida, e ele é fiel a ele para fazer, né, em nós, cumprir tudo o que ele nos determinou. Então Deus é poderoso, soberano e está acima de tudo e de todos. Ele é fiel à sua palavra. Então, amados, temos que ter esse conhecimento, né? Deus está falando, Deus está me revelando. Cuidado. Deus revela mediante a sua palavra. Deus não coloca palavras na boca de seu ninguém para estar revelando a seu ninguém. Por quê? Porque assim, né, as pessoas religiosas estão fazendo Deus de mentiroso. Por quê? Porque falam algo da sua própria autoria, do que eu penso, e não acontece. Então as pessoas se frustram, as pessoas dizem, esse Deus não existe, esse Deus é mentiroso, disse que ia acontecer, isso não aconteceu. Amados, deixe de brincar com Deus. Deus não é homem para mentir. Deus nem quando veio em carne, né, quando veio a essa terra em carne, ele mentiu. Jesus falou tudo o que ia acontecer, Jesus fez tudo, né, no seu devido, né, entendimento, que estava no propósito e na vontade de Deus. Nem em carne, nem quando ele foi carne, ele mentiu. Quando ele foi carne, ele venceu as tentações. E porque hoje ele sendo soberano, né, na sua nova, o qual é o único dono de uma aliança, o único dono de um povo, de uma nação, iria mentir diante, né, de tantas coisas que está acontecendo, as pessoas dizer, né, que vai acontecer algo em nome de Deus, que Deus falou, que Deus está mandando avisar. Amados, isso é fazer Deus de mentiroso sem você nem perceber. Mas as pessoas que estão aqui fora percebem tudo isso. As pessoas vão juntando tudo isso e vão dizendo que Deus é esse que revela algo que não aconteceu. Então, mas a revelação hoje é mediante a palavra. Tudo está esclarecido na palavra. Então, as revelações estão aqui. Então cabe a nós, né, termos o discernimento de Deus, não dizer que vai acontecer, que Deus está mandando alertar. Não, amados, não faça Deus de mentiroso, porque Deus não é mentiroso. Deus é soberano, Deus é a palavra da verdade, o verbo se fez carne e ele é a verdadeira, né? A verdadeira verdade que existe em nós. Nós vivemos pela essa verdade porque o Espírito de Deus habita em nós. Temos essa liberdade, temos esse conhecimento e temos a prova viva que Deus faz maravilhas, que Deus é o Todo-Poderoso em nossas vidas e que todas as coisas, né, provêm para o nosso bem. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por mais esse dia, Senhor, em qual o Senhor nos concede vida, o qual o Senhor nos traz, Pai, a paz, a saúde, e que todos os dias, Pai, o Senhor está aqui a nos proteger, nos guardando, nos livrando dos dias maus, dos homens maus também, Pai, porque, Pai, só o que não falta, Senhor, é homem
é o homem mau, é a maldade vinda, né, das pessoas. Pai, graças te damos porque o Senhor nos protege, nos livra desses olhos maus. O Senhor nos torna invisível aos olhos do inimigo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua revelação. E que hoje, Pai, somos mais fortes porque em ti encontramos a liberdade que, Pai, confiamos, declaramos que nenhum mal pode nos atingir, porque estamos guardados e escondidos no esconderijo do Pai. Amém? Melhor dia, abençoados, graça e paz.